Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o H. Aqui embaixo você tem o meu Farm Spring, onde você pode fazer a pergunta que você quiser. Também tem o meu blog, prosasecontos.blogspot.com, onde você encontrará boas histórias e bons divertimentos. O tema de hoje é conflito de gerações. Significa o seguinte: você como jovem ou como adulto, você terá que enfrentar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida social, dificuldades de entendimento. Ou seja, você como jovem dificilmente vai conseguir ter um ponto de vista de alguém com alguns anos mais velho do que você, ou muitos anos mais velho do que você. E mesmo assim você vai ter que lidar com essas pessoas. Ou seja, vamos pegar um patamar. Você, por exemplo, tem 20 anos, né? Então, muitas das coisas que você vai se deparar, você não terá conhecimento que alguém de 30 anos ou de 40 anos vai ter. E mesmo assim você vai ter que lidar com essas pessoas. Às vezes na própria faculdade, às vezes e frequentemente você vai ter que lidar com isso em relação a professores. Os professores, eles, em algumas oportunidades, eles têm didática para ensinar a você a matéria dele, mas em algumas situações ele não te respeita pelo fato de você ser mais jovem. E você tem que entender isso não como uma ofensa pessoal, mas sim como realmente um conflito de geração. Ele olha para você e fala assim: pô, esse menino não sabe nada, né? E às vezes está querendo aí me ensinar a minha matéria. E você vai ter que saber lidar com isso. Como que você lida com essa situação? Primeiro de tudo, a principal palavra: respeito. Você precisa respeitar os mais velhos. Aquilo que sempre foi dito aos antigos, né? Respeita os mais velhos. Por quê? Porque ele tem mais experiência. No mínimo por isso, ele já merece um pouco de respeito, ou muito respeito. E aí, você tem que entender a situação dessa pessoa mais velha. Do tipo, os mais jovens, como eu disse anteriormente, a pessoa de 20 anos, tem muito mais facilidades com informática, com aparelhos eletrônicos, com cartões de débito e com N coisas, né, que não precisam utilizar, por exemplo, papéis. Enquanto que os antigos já têm mais facilidade com esse lance do papel. Quer dizer, tem pessoas que não conseguem fazer uma compra no débito automático. Não conseguem aceitar isso como normal. Tem pessoas que não conseguem, sabe, usar o controle remoto, por incrível que pareça, né? Então, aí como que você lida com essa situação? Você precisa entender o seguinte, que tem que haver uma troca, né? Então, assim, a experiência que você tem, você pode trocar com essa pessoa mais velha, né? Em relação, por exemplo, ao conhecimento da informática, você pode tentar passar isso para ela, enquanto ela vai te passar outras coisas, outras experiências que ela teve no passado, do tipo quando ela tinha 20 anos, e que de repente está passando pela mesma situação, e ele já passou N vezes por essa situação. Então, às vezes, vale a pena você ouvir o que essa pessoa tem a dizer. De maneira análoga, o mais velho tem que jogar a soberba para dentro de si e ouvir os mais novos. Vale dizer o seguinte, que eu tenho um amigo chamado Luiz de Aquino, que disse uma vez uma célebre frase: a gente deixa de aprender com os pais e com os avós para aprender com os filhos, netos e sobrinhos, porque o mundo está em constante modificação. Então, você nunca para de aprender. Por mais que você seja mais velho, a sua experiência pode ajudar outras pessoas, mas há muito mais coisas que você possa aprender. Há muito mais o que conquistar. E às vezes as pessoas mais jovens estão conquistando coisas que você não está conquistando porque você está fechando os olhos para as coisas, né? Você está achando que você sabe demais, que você é o dono do mundo, sabe, que você não precisa mais ser ensinado. Também como professor, você é um professor, de repente, de uma matéria específica, estatística, por exemplo, que é uma matéria muito difícil, e de repente você não está abrindo os olhos para as coisas novas. Claro que a estatística é uma ciência exata, né? Pouquíssima coisa você tem para aprender, mas de repente tem um menino lá que ele tem uma facilidade de cálculo muito maior do que o seu. E você, em vez de aprender com ele, você fica rivalizando ele, como se ele fosse seu inimigo. E não é assim que funciona. O mundo vive em sociedade. As pessoas precisam se acertar na sociedade. Elas precisam se unir e não ficar brigando.
porque é isso que ocasiona as guerras. Às vezes, pequenas coisinhas, pequenos detalhes, pequenos problemas podem ocasionar a dizimação de uma nação. Então abram um olho para essas coisas, sabe? Vocês precisam entender os conflitos de gerações, as dificuldades que as pessoas têm. Que uma pessoa mais velha tem dificuldade com as coisas mais novas. Que você, que é mais novo, tem dificuldade de entender a forma como aquela pessoa pensa. É só conversar. A chave é conversar. Se você conversar, se acertar, botar suas angústias para fora, ouvir o que a pessoa tem a dizer, talvez seja mais fácil de solucionar os problemas. Espero ter podido ajudar todos vocês. Fiquem comigo, me façam perguntas no Formspring. E se algum dia alguém fizer uma pergunta interessante ou me der um tema interessante, eu também citarei o nome dessa pessoa aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.